Dia do Senhor. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Esta expressão que aparece como dia do Senhor tem suscitado muita controvérsia para saber-se o sentido dela. Se é um sentido escatológico ou se tem relação com um dia da semana. Entendemos que, pelo contexto, que esta palavra tem ligação com um dia da semana. Porque o versículo 9 diz: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingida pelos peitos com um cinto de ouro. Então, o contexto mostra que se refere a um dia da semana que é denominado Dia do Senhor. Que dia seria este? Alguns dizem, é o dia de sábado. Mas por quê? Porque era chamado no 4º mandamento, que era dia consagrado a Deus. Ora, pense bem, prezado ouvinte, se realmente se referisse ao dia de sábado, simplesmente o texto diria: Eu fui arrebatado em espírito num sábado. Porque a palavra sábado aparece muitas outras vezes no Novo Testamento para se referir ao 7º dia. Não usaria João uma expressão até então desconhecida para referir-se ao sábado, mesmo porque ele, sendo judeu, teria mais facilidade de indicar o dia em que ocorreu essa revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, conforme diz o versículo 1 do capítulo 1 do Apocalipse. Essa expressão, então, deve ser entendida à luz de outras traduções que visam esclarecer que dia da semana seria este indicado pela expressão Dia do Senhor. Então você pega, por exemplo, uma tradução de Matos Soares e você lê: Um dia de domingo fui arrebatado em espírito. Você pega outra tradução de Antônio Pereira de Figueiredo e diz: Eu fui arrebatado em espírito um dia de domingo. Uma terceira tradução, Edições Paulinas, você lê: Num domingo, caindo em êxtase, ouvi atrás de mim uma voz forte. E aí, então, está biblicamente provado que esta expressão Dia do Senhor se refere ao dia em que Jesus
ressuscitou triunfantemente dentre os mortos. No livro de Marcos, capítulo 16, vamos encontrar no versículo 9 que a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi Maria Madalena. E essa ocorrência está assim registrada. E Jesus, tendo aparecido na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então está aqui claro, Jesus tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. De modo que este primeiro dia da semana, que é chamado em Apocalipse 1:10, Dia do Senhor, refere-se à ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Corrobora com isso o que está no livro de João, capítulo 20, versículo 1, quando repete o mesmo episódio que aqui acabamos de ler, e diz o seguinte, 19 de João, e versículo 1, diz aqui, depois, aliás, 20, versículo 1, e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. E no versículo 19, chegada, pois, a tarde, daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: a paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de modo que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Diz ainda no mesmo capítulo 20 que Tomé não estava presente quando Jesus apareceu. Então diz o versículo 24, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não meter o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Agora observe, prezado ouvinte, no versículo 26. 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, temos aqui nos textos bíblicos lidos a aparição de Jesus no primeiro dia da semana, que é exatamente o domingo. Depois ele apareceu quando os discípulos estavam reunidos, à tarde do mesmo dia. Tomé estava ausente, ouviu os discípulos reclamarem, porque não estivera ele presente, e contaram-lhe o que tinha acontecido. E ele não quis crer, mas 8 dias depois, no domingo seguinte, estavam lá de novo reunidos e com eles Tomé. Quando Jesus chega e se dirige a Tomé que pusesse o seu dedo e visse as suas mãos, o que havia nas mãos de Jesus? O sinal dos cravos.
Depois disse: chega a tua mão, põe-na no meu lado. Por quê? Porque era o local onde o soldado romano havia ferido com uma lança para comprovar a morte do Senhor Jesus Cristo. Então aí nós temos esses exemplos bíblicos que mostram a ressurreição corporal do Senhor Jesus Cristo. E a tal ponto é importante esse dia da ressurreição de Jesus, que João no Apocalipse agora não fala: eu fui arrebatado em espírito no primeiro dia da semana, mas ele usa uma expressão nova: no dia do Senhor, falando da vitória de Jesus Cristo dentre os mortos. Morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Prezado ouvinte, como é que você encara o primeiro dia da semana? Se voltássemos para o livro de Salmos, por exemplo, 118, versículos 22 e 24, eu vou ler o versículo 24 que diz assim: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Nós estamos em pleno domingo, onde o povo que vive longe de Deus está ligado com comer, beber, folgar, porque suas ideias são estas realmente. Mas você que tem demonstrado vontade de servir a Deus, que entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, o que é que você pretende fazer hoje? Mormente porque você está ouvindo a leitura que diz: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Porventura, existe alegria em servirmos a Deus num domingo ensolarado, convidativo para uma praia, para um passeio? Haverá algo que possa ser de maior importância do que isto? No Salmo 100, versículo 1 em diante, está escrito um convite, uma exortação a exaltar a Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Aí está o salmista convidando a todos nós: celebre com júbilo a Deus. Sirva a Deus com alegria, entre na sua casa com canto. Ele é Deus, foi Ele que nos fez, e nós somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entre pelas portas da casa de Deus com gratidão, e nos átrios da casa de Deus, o hall de entrada onde os crentes ali se cumprimentam efusivamente, louvai-o e bendizei o seu nome. E há uma razão porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Esperamos que você seja ou tenha o sentimento igual ao salmista que falava deste dia glorioso da ressurreição de Cristo pela fé. Este é o dia que fez o Senhor, regozijai-vos e alegrai-vos nele. O próprio Jesus Cristo, durante o seu ministério,
se referiu a este salmo no capítulo 21 de Mateus e versículo 42, quando os seus contemporâneos o desprezavam, planejavam a sua morte, como ele contou na parábola dos lavradores maus, um homem que tinha uma propriedade, plantou ali uma árvore frutífera e depois mandou seus empregados a colher o fruto. Mas foram rejeitados pelas pessoas que ficaram incumbidas de tomar conta daquela árvore frutífera. E ele foi mandando mais e mais lavradores, mais e mais obreiros, e por último pensou, vou mandar meu filho, quem sabe se vão respeitar o meu filho. E aí os que estavam tomando conta da vinha disseram, este é o herdeiro, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E Jesus então disse, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Esta pedra rejeitada pelos edificadores e líderes religiosos eram os judeus da época de Jesus que tramaram a morte dele. Não quiseram reconhecer a sua messianidade, aquele que veio como consequência, como resultado do amor de Deus para salvar a humanidade, aquele que disse, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Rejeitaram ao Senhor Jesus Cristo. Mas diz então o texto bíblico que essa pedra rejeitada foi posta por cabeça de ângulo, pedra de esquina, foi pelo Senhor feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Aí está que vivemos em dias proféticos, quando devemos ter em consideração a importância da ressurreição de Cristo, da sua vinda, da sua morte e da sua ressurreição, que é exatamente o genuíno evangelho que devemos pregar hoje ao mundo. Como disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 3 e 4, ele diz, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Prezado irmão, este é o dia que fez o Senhor. Espero você na casa de Deus, nesta manhã, não só nesta manhã, mas nesta noite, para juntos estarmos cultuando a Deus em espírito e em verdade.